Olá, guerreiros do Eu Vou Passar. Novamente estamos trabalhando com as questões importantes para a economia. Ou seja, estamos falando de macroeconomia, uma das áreas da economia. Nós estamos na nossa segunda aula de macroeconomia. A aula passada nós falávamos sobre o produto agregado, que é a soma de bens e serviços finais produzidos por uma economia em determinado período. Vocês lembram da definição? Pois bem, o problema agora está em garantir que a produção de bens e serviços numa economia sejam contabilizados realmente finais. Os bens e serviços devem ser finais. Uma saída para isso, para não incorrermos no problema de múltipla contagem, seria o valor adicionado. Bom, em economia, em macroeconomia, a maioria dos exemplos são dados da seguinte forma. Nós passamos por um exemplo extremamente simples, de o que nós chamamos de hipótese simplificadora, para exemplos bem mais elaborados. Se nós conseguirmos entender uma pequena economia, as relações que acontecem em uma pequena economia, lógico que nós também deveremos entender o que acontece numa grande economia. Então, nós vamos começar falando sobre valor adicionado. Inicialmente, imagine um país ou imagine uma produção. Vamos supor o seguinte: suponhamos que seja Semana Santa e os supermercados queiram dispor para os seus consumidores pães para o consumo na Semana Santa. Imagine ainda mais, que o preço, digamos, de uma encomenda de 1.000 pacotes de pães seja R$1.600. É exatamente o que a padaria vai dispor, tá certo? Para ter 1.000 sacas de pães lá no supermercado. Ora, mas o supermercado precisa encomendar essa mercadoria e ela encomendará na padaria para um padeiro. Ora, o padeiro diz: olha, tudo bem, eu fabrico os 1.000 pacotes de pães que você quer, mas eu vou cobrar por eles R$1.200. O padeiro necessita de farinha, então ele iria lá no moinho, no moleiro, e comercializaria com o moleiro, negociaria com o moleiro a quantidade de farinha de trigo necessária para a produção de 1.000 pacotes de pães. Ora, o moleiro precisaria do trigo para poder moer. E aí ele iria no fazendeiro e perguntaria por quanto ele venderia a quantidade de farinha suficiente para que fosse moído e produzido 1.000 pacotes de pães. Imagine o seguinte: como hipótese simplificadora, admita que para produzir, o dono da fazenda, o fazendeiro, não precisou comprar os grãos, quer dizer, não existe o custo inicial da produção com a compra de sementes. Nós precisamos dessa hipótese para começar a fazer análise. Então, repetindo, o fazendeiro, ele não irá incorrer no custo inicial de produção, que seria o pagamento de sementes, o pagamento de agrotóxico. Isso não será contabilizado para entendermos esse modelo ou esse exemplo, ok? Muito bem, imagine o seguinte: isso significa que o primeiro estágio de produção não houve custo, não incorreu em custo. Então, o custo para produzir essa quantidade de trigo suficiente para a produção de 1.000 pacotes de pães não foi aceito, não foi admitida pelo fazendeiro. Então, o custo de produção dele é zero. Ele simplesmente colhe e vende o produto. Ora, o moinho, o dono do moinho, ele vai vender a quantidade de farinha suficiente por R$800. No entanto, ele tem um custo para essa venda. O custo de produção dele foi os R$600 que ele anteriormente tinha pago para o fazendeiro. Então, esses R$600 seria o custo de produção na segunda etapa, ou no segundo estágio de produção. O dono da padaria irá vender os pães a R$1.200, os 1.000 pacotes, ok? Mas ele também tem um custo de produção, que seriam os R$800 que ele pagou para o moleiro para comprar. Então, o que seria receita para o moleiro é despesa ou custo para o padeiro. E, finalmente, o supermercado, ou o dono do supermercado, que vai dispor os pães a R$1.600, ele incorrerá num custo de R$1.200. Isso significa que o que é receita para o padeiro passa a ser despesa para o dono do supermercado, ok? Então, dessa maneira, nós tiramos aqui os custos de produção. Nós precisamos apenas da produção dos bens finais. E o bem final para nós é o pão que será vendido no supermercado. Isso para nós é bem final. Bom,
Qual seria então a saída para nós encontrarmos o valor adicionado? O valor adicionado vai dizer o seguinte: tiremos os intermediários da jogada, ou seja, tiremos o custo de produção. Sempre que eu tiro o valor do custo, eu estou tirando o intermediário no estágio imediatamente anterior. Imagine o seguinte: se nós pegarmos 600 menos 0, nós vamos ter aqui R$600, 800 menos 600, R$200 no segundo estágio, 1.200 menos 800, R$400 e 1.600 menos 1.200, R$400, perfazendo um total de 800 mais 800, R$1.600. Ou seja, essa foi a produção de bens finais desse exemplo. Ou seja, R$1.600 seria o valor da produção calculado via valor adicionado. Vou lembrar você que o bem final que nós tínhamos era um pão. Se nós não tivéssemos considerado nenhum outro estágio e considerado apenas o valor do pão, nós teríamos aqui exatamente o valor do bem final, que obviamente tem que ser idêntico ao que foi calculado por nós em termos de valor adicionado. Ou seja, o valor do bem final sempre será igual ao valor adicionado calculado. Isso é a maneira que nós encontramos, ou seja, tirando os intermediários da jogada, é a maneira que nós encontramos de garantir que realmente só os bens finais são contabilizados. Obviamente, esse exemplo foi muito resumido. Foi cobrado uma vez para concurso de auditor fiscal da Previdência Social no ano de 2002. O exemplo era exatamente esse, o clássico, o exemplo do pão. Ok? Então fiquem ligados que essa é uma importante saída para nós calcularmos exatamente o bem final, que é a definição de produto agregado. Continuando com os nossos problemas de cálculo de valor adicionado, nós falamos que um terceiro problema para resolver seria a questão da comparação. Como nós iríamos comparar, saber se o produto agregado de um período foi maior do que o período anterior e do que os períodos inferiores ou anteriores ao considerado. Se houver um crescimento, o país está crescendo porque ele consegue produzir mais, gerar mais riqueza, emprego e renda, como nós já tínhamos conversado. Ora, imagine o seguinte: o produto, via definição, o produto agregado é a soma de bens e serviços finais produzidos por uma economia em determinado período. Imagine, eu estou usando esse termo de somatório, que é um termo da estatística, que eu imagino que boa parte de vocês já tem estudado com o professor Sérgio Carvalho, mas eu vou aqui encontrar uma maneira alternativa de explicar a economia utilizando exemplos da estatística, ok? Esse somatório, esse símbolo significa somatório, ou seja, a soma de tudo. Imagine que o Q é a produção de bens e serviços da economia. Então, todos os bens que forem produzidos e todos os serviços que forem prestados, para nós vamos considerar como se fosse a letra Q. O que seria essa letra Q? Seriam aulas, tecidos, combustíveis, alimentos, tudo seriam que quantidades produzidas: óculos, pincel, lápis, roupa, vestuário, calçado, tudo que é produzido em termos de bens finais. Em termos de bens finais, seria representado pela letra Q. E o I seria todos os fatores, todos os pincéis com todos os empresários que produzem, todas as empresas, todas as carteiras, todas as lousas, todos os apagadores, tudo que é produzido na economia: arroz, feijão, milho, trigo, soja, ok? Então seria o Q, o bem produzido. E o I são a quantidade, o número de itens que são produzidos no país. Ou seja, se nós tivermos 300 milhões de bens produzidos, diferentes produzidos no país, o I variaria de 1 até 300 milhões. Então, cada bem que é produzido a um determinado preço. Ora, um pincel deve custar entre R$3 e R$3,50. Vamos pegar aqui um preço médio anual, digamos seja R$3,50. Então, o pincel foi produzido 200 mil pincéis por ano a R$3. E aí você teria 200 mil a 3, 600 mil reais gerados de riqueza. Ora, eu quero que você entenda o seguinte: então, é a soma de bens e serviços finais produzidos por uma economia em determinado período. Esse determinado período, nós vamos considerar como sendo
um ano. Ok? Um ano. Tudo que foi gerado em termos de riqueza de um ano. E sabendo que cada bem produz o quê? Tem o seu respectivo preço. Então, como é que o produto agregado de um país aumentaria de um ano para o outro? Ou de um período para outro? Matematicamente, nós temos o seguinte: o produto agregado iria aumentar se nós aumentássemos a quantidade produzida num país, e aí isso seria excelente, porque o país produziu mais, gerou mais riqueza, gerou mais renda, gerou mais emprego. Então, aumentar a quantidade produzida é excelente. O país tem que produzir mais, tem que gerar riqueza e renda. Mas acontece que o produto agregado também aumentaria se nós aumentássemos os preços nessa economia. Ora, preços para nós, aumento de preço é sinônimo de inflação. E a inflação distorce o conceito econômico de produto agregado. Não interessa para nós estudarmos a produção com inflação. Ora, a inflação vai fazer com que o produto agregado aumente, mas não gerou emprego, não gerou renda, não gerou riqueza. O que gera riqueza é a quantidade produzida. Significa que um aumento da produção, um aumento dos preços, distorceria o conceito de produto agregado. Ou ainda, o produto agregado pode aumentar se de um ano para outro houver um aumento de quantidades produzidas, o que para nós é muito bom, um aumento de preço, o que para nós não é bom, ou aumento das duas coisas. Qual seria a saída econômica para isso? A saída econômica para isso é tirar o efeito da inflação da jogada. Seria deflacionar a variável. O que é deflacionar em economia? Tirar o efeito perverso, corrosivo da inflação na economia. Então, é como se nós deixássemos os preços constantes quando nós deflacionamos e observássemos se o produto agregado aumentou de um ano para o outro, única e exclusivamente efeito de aumento de quantidades produzidas. Quando eu deflaciono a série, se o produto agregado aumentar de um ano para o outro, significa que as quantidades produzidas aumentaram. Se o produto agregado diminuir de um ano para o outro, significa que foram produzidas menos quantidades de bens e serviços, ok? Pois bem, para que nós possamos deflacionar, aí nós temos que ter em mente um importante e valioso conceito em economia, que é a diferença entre variável nominal e variável real. A variável nominal, ela é calculada dessa forma, ok? É da maneira nua e crua, considerando esse aumento perverso de preço, essa variação de preços. A variável nominal, ela é o cálculo daquele ano específico. Ou seja, se eu quiser saber o quanto foi produzido, ou digamos, vamos considerar uma variável econômica, o PIB brasileiro de 2007, se eu considerar somente o PIB de 2007, nós teríamos aí o valor da variável nominal, ou seja, tudo que foi produzido aos preços médios que foram produzidos durante aquele ano. Ora, bolas, mas eu tenho 2007, mas eu quero saber se a economia brasileira cresceu em relação a 2006, a 2005, a 2004, a 2003, ao longo de um longo período. Isso significa que termos inflação não é uma boa variável de comparação, não é um bom conceito de comparação, não se consegue comparar variáveis nominais. A conclusão que eu quero chegar é a seguinte: em economia não se comparam variáveis nominais. Em economia não se comparam variáveis nominais. Para nós podermos comparar a mesma variável no tempo, é preciso que nós utilizemos o conceito de variável real. Então, é uma coisa, é um conceito, é uma informação que deve estar na mente do concursando no dia da prova. Em economia não se comparam variáveis nominais, somente são comparadas variáveis em termos reais, variáveis em termos reais. E a ESAF utiliza muito esse artifício para fazer com que os alunos ou que os candidatos marquem a assertiva errada. Se você tiver uma comparação, o PIB brasileiro aumentou de um ano para o outro em termos nominais 5%, 2%, 3%, a alternativa está falsa, porque em economia não se comparam variáveis nominais ou em termos nominais. A comparação só é possível em termos reais. E em termos reais, uma variável ela estará em termos reais quando nós conseguimos tirar a inflação da jogada, ou seja, nós conseguirmos tirar esse efeito corrosivo do aumento de preços. Significa o quê, Kilvia? Significa que nós temos que ter uma ideia, quem é que vai fazer isso? Ora,
laboratório. O professor Sérgio vai apresentá-los os chamados índices de preço lá na estatística. Índice de preço que para nós vamos chamar de deflator. O deflator é o índice de preços que tirará o efeito corrosivo desse aumento de preços. Ou seja, a variável real, ela vai ser nada mais nada menos do que a variável nominal dividida pelo índice de preços vezes 100 ou vezes 10 ou vezes 1, depende do tipo de índice considerado. Então, eu vou novamente fazer essa consideração para você. Em economia, não se comparam variáveis em termos nominais, apenas em termos reais. Como é que você consegue deflacionar a série? Uma série é deflacionada via índice de preço, deflacionando, tirando o efeito perverso da inflação da jogada. Ok? É isso que acontece em termos econômicos. Óbvio que a ESAF ela não vai pedir essa fórmula, ela não tem pedido essa fórmula em provas de economia. Isso pode acontecer muitas vezes na prova de estatística. Por quê? Uma vez introduzida a disciplina de economia para a prova de auditor fiscal da Receita Federal, significa que tanto poderia cair uma questão de economia na prova de estatística, que seria uma questão de índice de preço, como poderia cair uma questão de estatística nas provas de economia. Historicamente, nós temos visto que quando a ESAF quer tratar esse assunto, ela vai tratar na disciplina ou na prova de estatística, ok? Importante para nós sabermos, nós jamais compararemos variáveis econômicas em termos nominais, apenas em termos reais. Aguardo você na próxima aula. Um abraço.